Olá, galera. Olá, estamos de volta. Agora que vocês já fizeram a leitura do conto, o conto que está aí com vocês, já fizeram a compreensão, vamos agora então falar da linguagem figurada. Vocês perceberam que na fábula existe aí a presença de algumas linguagens figuradas, que vocês podem estar perguntando, mas o que é linguagem figurada? A linguagem figurada é um recurso que nós usamos, né, para enriquecer aí o nosso vocabulário, para enriquecer o sentido, né, das palavras. E é um recurso que nós assim utilizamos constantemente. De repente, a gente nem perceba. Mas a metáfora, como a primeira figura que nós estamos vendo aqui, olha, né? Então a metáfora, ela é muito usada por nós quando nós fazemos comparação. Vamos supor, quando você vai estar lá no campo, jogando, batendo uma bola, né? Ou então você fala, pô, esse cara ele é fera, né? Esse cara é um animal, né? Quer dizer, ou seja, você não está falando, você não está usando um termo pejorativo, não. Está usando o que é a qualidade, a força, a rapidez, o dinamismo do animal. Então isso é metáfora. Quando você faz uma comparação implícita, você não mostra que está comparando. Como eu digo assim, que a Joaninha é uma flor de menina. Ou seja, não é que ela seja a flor, mas ela é tão meiga, ela é tão bondosa, né, quanto a flor. Então, isso é a metáfora. Já que vocês estão vendo aí o exemplo, olha, o velho homem é um leão. Homem e leão. O que ele fez aqui? Ele pegou a qualidade do leão, que é o quê? Que é rápido, que é forte, que é corajoso, destemido, e atribuiu ao homem. Então ele fala, homem é um leão. Isso é metáfora, essa comparação implícita, uma comparação direta, sem mostrar que está comparando. A frase também poderia ser, o homem é forte como um leão, o homem é esperto, o homem é majestoso como um leão. Mas nesse recurso, ele preferiu fazer já essa comparação. O homem é um leão. Então, nós temos que entender que é um recurso de linguagem que a gente usa, é uma comparação implícita. Então isso é uma metáfora. E também vocês puderam perceber no conto que ele tem assim, olha, ele fala sobre a personificação. O que é personificação? Então nós temos algumas qualidades, algumas características que são próprias do ser humano. Elas pertencem ao ser humano. Nós temos características que são próprias do animal, nós temos características que são próprias aí de um ser inanimado, de uma árvore, né, de qualquer outra, uma planta. E quando nós usamos essas características em um outro ser que não seja o próprio, nós estamos falando de uma personificação. Ou seja, quando eu tenho o homem, o ser humano ele fala, ele canta, ele dança, ele anda, né? Ele tem sentimentos, e quando eu atribuo isso a um ser inumano, um ser que não é humano, eu estou usando uma personificação, né? É igual o exemplo que vocês têm aí, que está no nosso material, é o velho e o sol estavam disputando quem era o mais forte. Então nós estamos falando o quê? O vento, que é um fenômeno natural, e o sol, esse astro, né? E aí, por que uma personificação? Porque nós colocamos um atributo que é do homem, olha, disputando quem era mais forte. Então, como que o sol e o vento vai disputar, vai competir? Quem faz isso?
É o homem, né? A questão da força, né, do vento, do sol, cada um tem a sua força, mas eles não vão ficar disputando, né? Falar que eles viram o homem, né? Então essa capacidade de ver é também do ser humano. Então por isso que é uma personificação, né? Quando eu pego ali, quando eu falo assim, olha, igual num texto romântico, meu coração está sangrando, né? Meu coração está chorando, meu coração está entristecido. Quer dizer, é o sentimento, o homem que está triste, não é o coração, é o homem que está triste. Então, isso é personificação. Quando você pega uma atitude, uma qualidade, desculpa, uma qualidade humana e atribui a um outro ser que não seja humano. E nós vamos continuar vendo ainda muito essa questão da linguagem figurada nos nossos textos. Uma outra também que aparece aí, claro, para vocês, vamos aproveitar esse momento que ela está aparecendo e vamos comentando já, né? Que é a antítese. A antítese é o quê? Quando eu trabalho ideias opostas, ideias contrárias, né? Então, olha, ele fala assim, que a bondade e a amabilidade. Que outro termo, qual um sinônimo eu poderia atribuir para amabilidade? Vamos dizer assim, gentileza, acho que é o termo mais apropriado, daria aqui. Então, a bondade e a gentileza são sempre mais fortes que a fúria e a violência. Então, vocês conseguem perceber a oposição aí das ideias? Bondade com fúria, ou seja, o bom e o mal, né? A amabilidade e a violência, ou seja, a gentileza e a grosseria, a rispidez. Então, isso são ideias contrárias dentro de um mesmo enunciado. Então, nós chamamos de antítese esse recurso de linguagem. Então, já vão assimilando aí a questão da comparação. Quando eu pego, eu comparo qualidades, né, mas sem deixar claro que estou comparando. Quando eu uso qualidade de um ser humano em um ser inumano e não seja humano. A antítese, então, quando eu trabalho com as ideias aí contrárias, né? Contrárias aí de sentido, na mesma frase. Na mesma frase eu falo sobre bondade, sabe? Falo sobre fúria. Eu falo sobre gentileza, estou falando de violência, de rispidez. Então isso é antítese. E a metonímia? A metonímia é quando eu uso assim o todo, eu uso uma palavra generalizada que eu quero me referir a um ser específico. Ele fala assim, gosto de ler Esopo, né? Ele gosta de ler o quê? As fábulas que o Esopo escreve. Mesma coisa que eu digo quando eu falo assim, o fazendeiro comprou 500 cabeças de gado. Né? Ele comprou o quê? Né? Ele comprou alguns bois, algumas vacas, né? Mas eu já digo gado no geral. Eu já vou lá na parte toda para se referir ao específico, né? Ah, eu gosto dos carros da Fiat. Ou seja, eu gosto do modelo, né, do carro, né? Seja ele um Ideia, seja ele um Uno, né? Mas eu já jogo o Fiat, que é o todo, que é o geral. Então isso é metonímia. Tá? Então vocês têm a definição aí e nós vamos definindo ainda mais. Não fiquem apavorados, não fiquem aí preocupados. Fala, meu, tá muito difícil, não tá, a gente vai clareando cada vez mais. Tá? E aí também vocês viram aí, estão vendo as questões. E vamos então estar conversando um pouquinho sobre elas. Vamos fazer aí, então a devolutiva das questões que vocês responderam, que vocês resolveram. Lá em cima, se vocês voltarem lá na atividade, tem assim, olha, depois de ler o texto, responda as questões propostas. Tanto no título da fábula, quanto no corpo do texto, as palavras vento e sol estão escritas com letra inicial maiúscula. Então, eu espero que vocês tenham percebido isso quando se apropriaram do texto, né?
que vento está com letra maiúscula e sol também está com letra maiúscula. Então, por que seria? O autor errou ao escrevê-las? O autor cometeu erro de digitação? São personagens da fábula ou são fenômenos da natureza? Será que fenômenos, toda vez que eu me referir a sol, vento, dia, noite, eu uso letra maiúscula ou minúscula? Então, se eu estiver no meio da minha frase, eu vou usar a letra minúscula, né? Então, o porquê? E vocês percebam que isso foi intencional. Tá? Esse vento com letra maiúscula, sol com letra maiúscula, é intencional porque, para deixar claro que nesse contexto aqui, vento e sol, eles são o quê? Personagens da fábula. Lembram que a fábula, ela tem essa característica, né? Geralmente, não que seja sempre, mas geralmente elas aparecem o quê? São animais que vivem aí a história, né? Nesse caso aqui foram seres inumanos que viveram a história, é o vento e o sol. Mas por isso que eles estão com letra maiúscula. Então, se você marcou aí a letra C, você acertou. Tá de parabéns, né? Você entendeu, então aí você conseguiu fazer a compreensão do texto. No número 2, tem assim, olha, observe a seguinte passagem da fábula. O vento e o sol estavam disputando quem era o mais forte. De repente, eles viram um velho homem caminhando e o sol disse ao vento: eu vejo uma maneira de decidir nossa disputa. As informações sobre o vento e o sol revelam que as personagens, o vento e o sol, né, apresentam como fenômenos naturais na fábula, apresentam características de animais que participam da fábula, não podem ser considerados personagens da fábula, são seres inumanos que na fábula têm comportamentos humanos. Então, retomando o que nós falamos já ali atrás, fica bem clara agora a nossa resposta, né? Vento e sol não são seres humanos, mas que nesse conto estão desempenhando, né, atitudes humanas. São como se fosse o quê? Duas pessoas. Então a letra D é a alternativa correta. São seres inumanos que na fábula têm comportamentos humanos. Isso é comum assim nas fábulas. Os animais também desempenham aí comportamentos humanos. Continuando, agora aí nós já podemos tentar responder com mais clareza a questão de número 3. Então, com base nas questões anteriores, conclua a relação, as personagens, a figura de linguagem presente na fábula é. Então, olha, com base nas questões anteriores, conclua. Em relação às personagens, vamos lá. Quem são as personagens? O vento e o sol. Em relação a todo esse contexto que eles estão vivendo, essa disputa que eles estão fazendo, né? Ali é aquela conversa entre eles, aquele diálogo. Nós podemos que ali está ocorrendo qual figura de linguagem? A antítese, né, que é essa que trabalha a ideia contrária. A metonímia, que aborda o todo para se referir a um ser. A onomatopeia. Quem lembra que a onomatopeia? A onomatopeia é aquela figura de linguagem que tenta representar de uma maneira escrita o som das coisas, né? Então, muito em gibis, em histórias em quadrinhos, você usa muito onomatopeias. Quando você vai fazer um barulho de um automóvel, você usa lá o vrum, né? Quando você vai dar um personagem bate, faz um barulho, toque, toque, né? A gente representa isso na escrita. Então isso é onomatopeia. Nós tentamos representar o som dos objetos na forma escrita.
e a personificação. Então, qual dessas quatro se encaixou melhor no relacionamento das personagens? Então, isso mesmo, isso mesmo. Vamos ficar aqui com a personificação, correto? Parabéns para você aí, né, que está acompanhando, está entendendo perfeitamente a aula. Parabéns. E depois nós temos aí exercício número 4, a moral da fábula. O sol e o vento é. Então, qual que é a moral? A bondade e a amabilidade. Lembra que nós falamos que a amabilidade podemos usar um sinônimo, gentileza? A bondade e a gentileza são sempre mais fortes que a fúria e a violência. Então, os pares de palavras bondade e amabilidade, fúria e violência, né, que são, percebam aí que estamos falando de coisas opostas, produzem no enunciado efeito de sentido de. E agora, é uma antítese, é uma metonímia, uma onomatopeia, uma personificação. Então nós já falamos da definição de cada uma delas. Uma comparação, uma que trabalha ideias contrárias, a outra que representa o som, e a outra que representa o quê? As características humanas em seres inumanos. Então, aqui nós podemos, trabalhando com esse oposição de ideias, ficamos com a antítese. Então, você aí que marcou a letra A, parabéns. Tá? Então, essa foi então essa aula de hoje. Eu espero que você tenha seguido os passo a passo de cada coisa, de cada atividade. Então, que você tenha assistido o nosso vídeo introdutório, né? E que você anote aí que essa aula que nós estamos vendo, tá? Para o sexto ano A e o sexto ano B. Vamos fazendo, que também não deixam de ver o segundo vídeo introdutório. Se você não leu o conto com calma, por favor, volte, releia, tá? Temos aí, olha, o vento e a fábula, o vento e o sol, desculpa, que é uma fábula interessante, as questões, que também nós já fizemos, então, a devolutiva de cada uma delas. Fizemos a devolutiva das 4 atividades. E retomem aí a definição de metáfora, de personificação, de antítese, de metonímia. E eu deixo para vocês uma atividade. Eu gostaria que vocês estivessem buscando na internet, buscando nos livros, outros exemplos de metáfora, outros exemplos de personificação ou prosopopeia, outros exemplos de antítese e metonímia, para que vocês vão reforçando mais esse conhecimento, para que essas figuras possam estar ficando mais claras para vocês, porque nós vamos continuar, esse é um assunto que nós vamos estar usando constantemente. Então eu peço que vocês, por favor, estejam aí, façam isso como tarefa, façam essa pesquisa, tá? Façam aí essa atividade sobre figuras de linguagem.